Mateando com Deus. Antes de começar a correria do dia, que tal parar um minutinho e ouvir uma palavra que vem direto do coração de Deus para você? Todas as manhãs às 6, eu, pastor Isaías Martinez, entro aqui no YouTube para te lembrar que você não está sozinho. Deus tem um propósito para sua vida. Existe esperança, mesmo nos dias difíceis. O amor de Deus te alcança onde você estiver. Vem com a gente. Vamos juntos alimentar a fé, renovar a esperança e crescer espiritualmente. Se inscreve no canal, ativa o sininho e não perde essa oportunidade de começar o dia com Deus. Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo a mais um Mateando com Deus, e eu sou o pastor Isaías. Que bom que você chegou até aqui, que alegria, irmãos, nós podemos estar reunidos todos os dias, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, aqui no Mateando com Deus, esse programa que a gente chega aqui com carinho, com amor, com dedicação, para ouvir a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então vamos ouvir a palavra do Senhor. Mas antes, deixa aqui o like, porque isso nos ajuda demais, irmãos. Um comentário não custa nada, de graça. E se no final você gostar dessa palavra, você pode compartilhar com os seus amigos, com as pessoas que você achar que precisa ouvir essa palavra. Hoje eu quero falar sobre fé. Eu quero falar sobre ver o invisível. Houve um homem na Bíblia que ele ficou firme como quem vê o invisível. Esse foi Moisés. Preste muita atenção o que a carta aos Hebreus, do capítulo 11, e no verso de número 27, diz que pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Olha que palavra maravilhosa. Permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ah, meu irmão, a fé nos faz isso. Ela tem o poder da gente ver aquilo que é invisível. Aleluia. Aquilo que muitas pessoas não conseguem enxergar, aquilo que para outras pessoas não está visível, para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, ela consegue ver o invisível, aquele que é invisível, aquele que é eterno. É invisível, mas ele é real. E isso só é possível por meio da fé. Hebreus capítulo 11 também diz no versículo 1 que a fé é a certeza do que eu espero e a convicção daquilo que eu não vejo. Lá no seu coração, a fé produz essa visão. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas a fé produz essa visão que você consegue enxergar além dos seus olhos humanos. Você consegue ver, porque ela é a certeza do que eu espero e aquela convicção aqui dentro daquilo que eu não enxergo, daquilo que eu não vejo. Como pastor, eu posso ver o invisível pela fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que ter fé, meu irmão, certeza, independente das circunstâncias. Por isso que Paulo vai dizer que nós caminhamos por aquilo que cremos e não pelo aquilo que vemos. Caminhamos pela fé e não pela vista. Então, muitas das vezes você vai ver situações e coisas e você vai querer retroceder, você vai querer, sabe, ficar como Moisés aqui, amedrontado, mas a Bíblia diz que pela fé, diz aqui o versículo 27, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei. Para você ver o invisível, você tem que vencer os teus medos, aquilo que impede você de avançar. Lembra quando Pedro andou sobre as águas e ele teve medo e ele começou a afundar? O medo, ele nos impede de ver o invisível, ele nos impede de avançar, porque no medo eu sempre vou retroceder, no medo eu vou afundar, e muitas pessoas têm deixado o medo tomar conta dela. Eu gosto muito do Salmo 56, esse Salmo de Davi, onde ele diz: me vindo o medo, hei de confiar em ti. Moisés, ele não ficou com medo de Faraó. Ele, pela fé, ele deixou o Egito e não teve medo da ira, porque às vezes o inimigo, a situação, ela é tão braba que nós não conseguimos, sabe, ver
o invisível, mas o medo tenta nos parar. Então, quando a situação é muito difícil, como era no caso de Moisés, eram 400 anos de escravidão, tirar um povo de mais de 2 milhões de pessoas do Egito. Então, é a situação muito. Faraó estava irritado quando o povo deixou o Egito, mas ele não teve medo. Até o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: Deus não tem nos dado espírito de medo, coloca isso em teu coração. O medo te paralisa, mas a fé te leva a avançar, a progredir, a melhorar. O medo sempre vai te paralisar, mas a fé vai fazer você ver aquele que é invisível. Eu lembro daquela mulher, aquela viúva de Sarepta, quando Elias pede para ela fazer um bolo pequeno, sabe, um bolo pequeno, e ela diz: eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho aqui de azeite, um pouquinho de farinha, eu vou comer e vamos morrer. Essas são as palavras dela, sabe? Mas ali, meu irmão, naquele momento é um teste de fé. Ali você tem que ver o invisível. Elias diz: faz como você disse, mas faz primeiro para mim um bolo pequeno. Meu Deus, dorme com um barulho desse, irmão. Você já tem pouco, já não chove há 3 anos, e aí você está diante de uma encruzilhada: obedecer a voz do profeta, a voz que vem de Deus, mas pelo profeta, e ver o invisível, ou você recua, você tem medo. Ah, não, melhor o pouco na minha mão do que o pouco fora das minhas mãos. Mas ela, sabe, ela vê o invisível ali, e ela faz, ela atua por fé, não tem medo que não vai faltar. E a Bíblia diz que ela e a casa dela comeram por muitos dias até que o Senhor deu chuva sobre a terra. Então, eu quero te incentivar a você ver o invisível, independente da situação que você está vivendo. Agora, mais uma coisa: Moisés, e a Bíblia diz que ele permaneceu firme, né? Permaneça firme, porque às vezes você vai determinar coisas na fé, você vai crer, você vai acreditar, e vai vir desânimo. Parece que, humanamente falando, as coisas não estão acontecendo, mas permaneça firme, como quem vê o invisível. Você ora, você determina algo pela fé, você declara algo pela fé e você fica firme. Você não diz: ah, não funcionou, não deu certo. Muitas pessoas, elas acabam não vendo o invisível, não vendo o invisível, pelo fato delas não permanecerem firmes no que elas fazem. Tem muitas pessoas que fazem votos e fazem orações e propósitos, mas ela não permanece firme. Ela faz e daqui a um pouco ela vê que a luta é muito grande, ela diz: ah, errei, e aí acaba que ela não consegue permanecer vendo o invisível. Aleluia! Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos tantos homens de Deus que viram, que se firmaram, que viram, que permaneceram firmes, como quem vê o invisível. Quando você tem esse olhar da fé, meu irmão, você está tranquilo no meio da tempestade. Quando você assume esse lugar de fé, tudo vai se organizar na sua vida, tudo vai se estabelecer. É Eliseu em Dotã, cercado pelo exército da Síria, sabe? E ele tá calmo, enquanto o profeta tá: meu Deus, vão morrer. E ele tem uma visão, né? Ele consegue ver os anjos, ele consegue ver carros de fogo, tanto que ele ora para que o Senhor abra os olhos do moço, que o moço vê os carros. A Bíblia diz que ele viu um exército, né, de carros e cavalos de fogo. Então, é essa visão que eu e você temos que ter. E quem tem essa visão da fé, não é visão aberta, que nem: ah, tem uma visão aberta, eu vi um demônio. Não, não. É a visão da fé. A fé, ela vê o impossível, ela vê o invisível, ela vê Deus em tudo, ela sabe que ela está guardada. Não, mas ela está pressionada, pastor. Não, ela está guardada, ela está protegida, porque Moisés, ele, pela fé, abandonou o Egito, não ficou com medo, mas permaneceu firme. Eu não sei qual é o desafio que você vai enfrentar e nem o que você está enfrentando, mas hoje Deus está liberando uma palavra: permaneça firme, vendo o invisível. Aleluia, porque o invisível vai se manifestar. Aquilo que é invisível aos olhos dos outros, você já viu. A visão é isso, ela já vê o que ninguém está vendo e o que nem aconteceu, mas essa pessoa vê o invisível. Aleluia. Eu quero orar por você hoje. Você que acredita nisso, vamos orar junto, vamos dar as mãos aqui pela fé.
Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos agora, porque como Moisés, nós queremos caminhar pela fé. A Bíblia diz: o justo viverá pela sua fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, Pai. Então fortaleça a nossa fé, nos ensina a ver o impossível, nos fortalece, nós nos firmamos nesta palavra, nós nos posicionamos sobre ela, Senhor, e dizemos aqui: vamos permanecer firmes ante as ameaças do inferno, do diabo. Meu Pai, nós antes de tudo vamos permanecer firme como quem vê aquele que é invisível. Pai, Tu estás conosco, Tu és a nossa força. Abençoe cada pessoa que está do outro lado. Se alguém está doente, eu libero cura sobre a tua vida. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, de medo, de angústia, de insônia, de depressão, síndromes do pânico, todo transtorno maligno. Eu repreendo. Eu declaro paz sobre a tua vida agora. Eu declaro liberdade agora. Se o Filho te libertar, você é livre. Seja livre agora. Em nome de Jesus. Receba de Deus o seu milagre. Aleluia. Posso ouvir um amém? Não te escuto, mas Deus te escutou. Você sabe disso. Então, deixa o teu amém também aqui nos comentários concordando comigo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu creio. Agora, você pode falar aí: eu vou permanecer firme como quem vê aquele que é invisível. Aleluia. É dentro de pouco tempo as coisas vão se manifestar. Lembrei de Elias no monte, quando ele ora e diz, ele viu uma nuvem pequenininha, ele disse: olha, esse é o sinal de uma grande chuva. E dentro de pouco tempo, irmão, o céu se enegreceu e veio chuva. Isso é ver o invisível. É você saber que independente da situação, você vê um pequeno sinal, você já sabe. Esse é o sinal. Já vai vir muitas bênçãos. Aleluia. Que Deus te abençoe. Não esquece de ver, se você está inscrito aqui no canal, compartilha mais com todo mundo que você puder essa palavra. Envia para as pessoas. Ativa o sininho de notificações aqui também, para que o YouTube te mande aí quando entrar o vídeo todos os dias, 6 horas da manhã. Ó. Beijo no teu coração e que Deus te abençoe. E até o próximo Mateando com Deus.